Já estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. Um novo mês já está valendo. É verdade. Desde ontem nós já estamos no mês de maio, passando muito rápido, né? Já estamos no mês 5, hoje dia 2 de maio, começando mais uma edição do Hora Geral. E hoje nós comemoramos, você sabe o quê? Dia de Santo Atanásio. Você que é católico, fervoroso ou fervorosa, hoje é o dia de Santo Atanásio, tá certo? E a partir de agora nós estamos abrindo a programação da Santa Cecília TV com o Hora Geral. Muita informação, entretenimento, você vai conhecer as manchetes dos principais jornais, vai conhecer o nosso convidado de hoje, vai poder interagir pelo 3041-6777, vai enviar o WhatsApp ou enviou durante o final de semana e nós vamos saber o que aconteceu de bom nesse final de semana com algumas fotos enviadas pelos nossos telespectadores no 981387000. Temos o site que é o estoucomvocê.com.br e no site você também pode assistir o nosso programa. Temos o e-mail que é o horageral@estoucomvocê.com.br. Temos o 3041-6777, o telefone que está à sua inteira disposição. E o WhatsApp que é o 981387000. Não se esqueça que eu estou com você. Olha, nesse final de semana aconteceu um evento que já faz parte do calendário da cidade de Santos, já faz parte do calendário de evento da Unesco, né? E um evento que teve uma grande repercussão, inclusive turistas de outros estados vieram assistir o Rio Santos Jazz Fest, que ocorreu neste dia 29 e no dia 30. Nós já estamos com algumas das imagens e esse evento ocorreu nesse final de semana no Teatro Guarani, também no centro da cidade, enfim. E você está vendo ali algumas das apresentações, né, que ocorreram, porque foram várias apresentações envolvendo o Rio Santos Jazz Fest. Lançamentos, shows de CDs, enfim, um público significativo teve lá privilegiando esse evento e o jazz. O festival marcou também o Dia Internacional e Municipal, comemorado sempre no dia 30 de abril, né? E aí você vê grandes nomes do jazz que vieram se apresentar no Teatro Guarani. Teve uma apresentação do quinteto Walkers, eles que se apresentaram. Esse é o Cássio Laranja, que é organizador. Teve no sábado, seu Maurício Fernandes, saxofonista santista, né? Enfim, são grandes nomes do jazz nacional que tiveram se apresentando nesse final de semana. Aí o quinteto Walkers, eles no sábado pela manhã, na Praça Mauá, caminharam pelo Centro Histórico de Santos e a população atrás acompanhando e ouvindo um jazz. E o que é interessante, olha lá, eles tocando com trombone, com sax, com uma caixa e a população vinha atrás com eles acompanhando, né, e ouvindo o jazz. Muitas canções puderam ser trocadas num local memorável que é o Centro Histórico ali, a Bolsa do Café, e a alegria do meu amigo Cássio Laranja, ele que organizou todo esse evento, tanto a bossa no dia 25 de janeiro, como o jazz dia 29 e 30 de abril. Sabe o que ganha com isso? Ganha música, ganha o turismo, ganha a cidade, ganha os músicos, ganha a população, né? E o que eu comentei, o fato de já fazer parte do calendário da Unesco, significa que talvez nos próximos anos, não sabemos ainda, pode ser 2017 ou 18 ou 19, esse evento se instale, né, em definitivo, tendo uma repercussão internacional aqui em Santos. Porque esse calendário que faz parte da Unesco, ele faz parte porque são poucas as cidades do Brasil, por exemplo, que tem esse dia, essa semana dedicada ao jazz. Santos é uma delas, tá certo? Olha, vazou aqui um áudio, ó. Vazou um áudio aqui, eu não sei quem é que está falando. Deve ser algum convidado nosso aqui do Hora Geral, mas daqui a pouco a gente apresenta ele. Bom, parabéns então pelo meu amigo Cássio Laranja, ao público que pôde assistir Rio Santos Bossa Fest. Bossa Fest não, Jazz Fest, a bossa foi em janeiro. Olha, eu tenho uma notícia agora com relação ao alistamento militar, que estava antes aqui da informação das manchetes, com relação ao alistamento militar. Algumas informações de pessoas que foram nesse final de semana procurar estar em dia, né, com o seu título eleitoral, né,
para que você possa participar das eleições agora em 2016, não encontraram muita movimentação. O que significa? Até o dia 4, portanto, até quarta-feira, você pode regularizar o seu título de eleitor. Não há necessidade de marcar hora, vai ser por ordem de chegada, né? E muitas pessoas aproveitaram esse último final de semana, né? Quando os cartórios eleitorais estavam funcionando. Então, não deixe para a última hora. E se eu puder dar uma dica ao meu público telespectador, não deixe de participar do processo eleitoral. É muito importante. Se é um direito que eu tenho, que você tem, que nós temos a partir dos 16 anos, por que não cumprir, né? Por que não participar de um processo que pode e deve melhorar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país? Tá certo? Bom, vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira, ao vivo aqui no Hora Geral. Vamos lá? Girando! Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Dilma culpa a oposição pela crise econômica. E essa série de fotos que o jornalista ou repórter fotográfico da Folha colocou é uma mosca que estava atrapalhando a Dilma no discurso, né? Bom, eu tenho vontade também de falar algumas coisas aqui, mas eu vou respeitar, porque eu acredito que o respeito se faz necessário sempre, né? Para que nós possamos ser respeitado também. Pode deixar a manchete, produção, pode deixar. Olha ali a Dilma, ó. Viu a Dilma? Brasil será mais ouvido se Trump for eleito nos Estados Unidos, é o que diz a primeira página da Folha de São Paulo. Deixa eu ver a parte de baixo da Folha de São Paulo, o que ela diz ali, ó. Olha só, o Santos e o Audax empataram e a grande decisão vai ser no próximo domingo aqui na Vila. Ó, o Paulinho da Força lá, com vários trabalhadores comemorando o 1º de maio, que foi ontem. Olha só, euforia pode ser risco para pequeno investidor. Essas são as principais manchetes dos jornais, você acompanhando aqui a Folha de São Paulo. Cadê o Estadão? O Estado de São Paulo trazendo como destaque: com ajuste, Temer aposta em queda rápida de juros. Opa, seria bom, hein? Vice já não descarta CPMF. Tem ali o placar do impeachment, 50 a favor e 21 contra. Sem Lula, Dilma anuncia... deixa eu arrumar aqui a parte do meio, olha lá. Deixa eu arrumar a parte do meio, olha lá. Sem Lula, Dilma avisa o reajuste de 9% do Bolsa Família e também correção do imposto de renda. Oposição critica a manobra. E ali ela fazendo um discurso, né? Na realidade, o que a Dilma está fazendo, deixa eu explicar rapidamente para o telespectador. Ela está jogando para a plateia. O que ela faz? Ela aumenta o Bolsa Família, que é uma forma de atingir mais a população lá de cima, do Norte e Nordeste. É a população que acabou dando uma grande quantidade de votos pela reeleição. É uma população que aceita o assistencialismo, achando que o fato de um governo dar um Bolsa Família, dar uma gratificação, vai fazer com que a vida daquela família vá melhorar. Lê do engano. É óbvio que não. Eu sou favorável de qualquer tipo de assistência que ela tenha um prazo e que você precise corresponder a essa assistência para depois você não depender do governo, né? Com isso, ela joga para a plateia. A falta de vergonha da presidente é tanta que ela deveria lembrar no seu discurso os 11 milhões de desempregos que foram criados praticamente no final do ano passado para esse ano. E uma outra coisa que eu tenho ficado meio estarrecido, não sei se o meu telespectador compreende, esses índices, como o que eu acabei de anunciar, desses 11 milhões de desempregados, eu não vi nenhuma movimentação de nenhum sindicato em paralisar o país para discutir o grande número de desempregos. Não é estranho? O que você pensa de um sindicato ou de lideranças sindicais? Que o líder vá defender a categoria. Nós vimos muito isso na década de 80, né? Mas nós estamos em pleno século XXI, nós não estamos vendo isso.
E quando eu falo desses 11 milhões de desempregados, muitos estão desempregados ou perderam os seus empregos e são qualificados, ou seja, são profissionais qualificados. E isso acaba refletindo em toda a economia nacional. Você sabe do que eu estou falando e sabe o quanto que existem pessoas que estão desempregadas. E isso preocupa o país, que dirá a família. Vamos continuar com as manchetes aqui, olha lá. Olha lá o Estadão, deixa eu ver a parte de baixo do Estadão. Ali tem a foto do Santos, do Audax, que empatou, belo jogo ontem. STF veta 100 milhões para publicidade. Tem aqui os jornais locais, Jornal A Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete: segurança destina 21%, quer dizer, 0,21% para armas. De 91 bilhões do orçamento acumulado entre 2010 e 2015, Secretaria Estadual reserva 191 milhões para armamento. É muito pouco. Dilma anuncia reajuste no Bolsa Família e também no imposto de renda. Faltou vacina contra a gripe em 4 cidades da região. Deixa eu explicar o que aconteceu. Sábado foi o dia D da vacina contra a gripe. E um grande número de pessoas, isso em todo o Brasil, acabou procurando os postos para tomar a vacina. O que aconteceu aqui na nossa Baixada Santista e em algumas cidades do Vale do Ribeira? A procura foi tanta que superou o planejamento que eles tinham do número de vacinação. E agora, Douglas? Calma, eles vão agora, durante a semana, trazer novos lotes para que as pessoas possam continuar sendo vacinadas. O dia D de combate de vacinação contra a gripe não foi só, quer dizer, foi no sábado, mas durante todo o mês ocorrerá a vacinação. E esta notícia do Jornal A Tribuna me traz um outro relato do médico infectologista, o diretor técnico do Guilherme Álvaro, meu amigo, o Ricardo Aiden. Por que aumentou o número de casos de gripe neste ano? Porque há 2 anos atrás, quando teve a campanha, muita gente acabou dando atenção que falavam a boca pequena, comentavam nas redes sociais: ah, essa vacina causa reação, se você tomar a vacina há 2 anos atrás, você vai ficar com gripe, não, isso é bobalela, não precisa não. Então o que aconteceu? Apenas um número significativo, ou melhor, um número pequeno, desculpe, de pessoas tomaram essa vacina. O que aconteceu? Aumentou o número de gripe. E eu me lembro do número que o Ricardo Aiden falou: se fosse 100% de pessoas vacinadas há 2 anos atrás, pelo menos ele teria aí uma margem de erro de 30% que ainda poderiam pegar a gripe. Como houve um número muito pequeno de pessoas que foram vacinar, aumentou o número de pessoas não vacinadas que contraíram a gripe. Então, é simples. Qualquer campanha de prevenção envolvendo a vacinação, o nome já diz, é uma campanha que previne, evita que você pegue ou contraia uma doença. Por isso que depois da porta arrombada, como a gente fala, né, um monte de gente foi procurar se vacinar nesse final de semana. Então, aos amigos da Baixada, muita calma que essa semana tudo será regularizado. Vamos continuar com as manchetes? Jornal Tribuna, vamos deixar... Olha que bela foto, hein? Que bela foto, Ronaldo Mendes, um chutaço de longe. Bela foto, audácia premiada. Gostei também da manchete do Jornal Tribuna. A grande final vai acontecer no próximo domingo entre Santos e Audax. Sebrae faz evento para orientar empreendedor. Deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar outra parte de baixo do Jornal Tribuna. Acidente de trabalho garante estabilidade. Que bela de uma imagem, hein? O que significa? Que o sol vai aparecer, mas a temperatura vai continuar ainda bem baixa. É gostoso, né? Um clima bem agradável. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral. Prefeitura de Santos gasta R$80 mil com imóvel fechado. Olha só, o que significa? É um imóvel que está alocado pela Prefeitura e é um imóvel de alto padrão. E como ele está fechado, o que acontece? A Prefeitura não está utilizando. Mas se a Prefeitura não está utilizando, mas está alocado, está alugado pela Prefeitura, a Prefeitura tem que pagar. E aí, às vezes, a população lê assim, né? Prefeitura diz, pode deixar a manchete.
Mas a população, o telespectador vê assim, ó, Prefeitura de Santos gasta 80 mil com imóvel fechado. Na realidade, a manchete tinha que ser assim, ó, população de Santos gasta 80 mil com imóvel fechado. Por quê? Porque quando a gente fala que é a prefeitura que paga, dá a impressão que a prefeitura tem arrecadação própria. Não, a arrecadação vem através dos impostos, que eu, que você, que todos nós pagamos. Então, eu espero que esse imóvel ou seja rescindido o contrato ou que eles volte ou comece a funcionar para atender a população. Porque 80 mil é uma cifra significativa que poderia ajudar, por exemplo, né, as agentes comunitárias de saúde, que sempre passam por dificuldades e têm um belo de um trabalho. Poderia ajudar, talvez, ali no Condef, que é aquele prédio na Conselheiro Neves que está bem machucado, né? Poderia ajudar em algumas áreas da prefeitura. 80 mil reais é um excelente valor. Baixada confirma um novo portador de HIV por dia. AIDS, que triste notícia. Esgoto vaza para a praia de Pernambuco, isso é no Guarujá. Deixa eu arrumar aqui a parte do meio do Diário do Litoral. Olha a bela de uma foto do Ronaldo Mendes, olha ali, Santos e Audax. Na realidade, o Santos perdeu várias oportunidades, né? Poderia ter ganhado esse jogo, vai tranquilamente 3 para o Santos e 1 para o Audax. Mas a decisão ficou para o próximo domingo. Temos o Jornal da Orla? Temos, olha lá. República das Pipocas. Esta é a manchete do Jornal da Orla, mostrando ali o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e os ministros do STF. O que significa? O foco já está praticamente centrado, depois do impeachment da presidente, que tudo indica que vai passar no Senado no próximo dia 12, né? O próximo a ser julgado será o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Pelo menos é o que se desenha, né? Falando popularmente. Deixa eu arrumar aqui outra parte do Jornal da Hora para mostrar para os meus amigos do Hora Geral. Ainda tem Moda Verão, tem um Ero de Amor e tem ali, como esse jornal só no final de semana, as atrações que desfilaram no Rio Santos Jazz Fest e que você viu aqui algumas das imagens na abertura do Hora Geral nesta segunda-feira. Temos o Expresso? Temos, olha lá. Dilma dá reajuste de 9% para a Bolsa Família. Aê, presidente, obrigado. E os nossos empregos? Hein? Não ouviu? Tá bom. O presidente anunciou o pacotão de bondades que terá correção do imposto de renda durante a comemoração do Dia do Trabalho. Dá para imaginar? Como que você anuncia no Dia do Trabalho um aumento de um benefício em que a população... Eu não tenho a procuração da população, mas você pega a população e fala assim, o que vocês querem? Um reajuste do seguro, do Bolsa Família ou querem o seu emprego? É óbvio que eles vão pedir um emprego, né? É óbvio, né? Até porque o valor do Bolsa Família é uma ajuda, o nome mesmo já diz. Bolsa é uma ajuda, né? Não dá para sustentar uma família, né? E elas pegam... Olha, eu achei que mais uma pisada de bola, né? Da presidente, em pleno 1º de maio, anunciar o aumento do Bolsa Família. Vamos tocando para o nosso programa, vamos lá, vai. Cadê a outra parte do Expresso? A parte de baixo do Expresso. Temos ali a Santos, freia, Chapolin de Osasco e arranca empate. Gapolin, né? Olha só, que bela de uma foto, hein? Temos ali Perdão de Humaitá em São Vicente. Enfim, são várias as manchetes do Expresso Popular. Aqui você acompanhando no Hora Geral. Tem mais jornais? Deixa eu ver se estão esses jornais. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Vamos continuar com informação, vamos lá? Um acidente com um carro deixou 4 pessoas feridas em São Vicente. Todas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São Vicente. 2 ficaram presas nas ferragens e todas... Olha só, o acidente ocorreu, meu Deus do céu, na noite desse sábado, dia 30. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o motorista do veículo que você está vendo, ele perdeu o controle da direção quando descia o Morro dos Barbosas. E o carro foi de chapa ali nas pedras. Meu Deus do céu, que imagem. Mais notícia aqui no Hora Geral. Quem precisa pegar a estação Bike Santos da Unisantos sentido centro não conta com o serviço. Isso porque um carro perdeu o controle e bateu na estação, que ficou totalmente destruída por volta das 5h30 da manhã de sábado agora.
A outra estação, a mais próxima, é de número 25. A Samba Transporte, que é a empresa operadora do Bike Santos, foi acionada para fazer os reparos. Até o momento ficará desativada. Que triste, né? Porque eu já vi muita gente que utiliza do Bike Santos. A Prefeitura de Bertioga e também a Prefeitura de Cubatão, ou seja, as prefeituras, suspendem por 2 dias a campanha de vacinação contra a gripe do H1N1 e mais 2 tipos do vírus influenza, que começou no último sábado. A falta de vacinas é o motivo da suspensão. A Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão espera nova remessa de 10 a 20 mil vacinas até quarta-feira. Bertioga espera a chegada de um novo lote das vacinas. As doses disponíveis em toda a rede pública da Baixada são destinadas a crianças de 6 meses até 5 anos, doentes crônicos e maiores de 60 anos, e também gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, indígenas, população encarcerada e profissionais de saúde. O final da campanha já está marcado para o dia 20 de maio e até lá, segundo informação, tudo será normalizado. Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5, com pontos de lentidão na chegada a São Paulo. Na Cônico Domênico Rangoni e na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. As balsas, muita atenção. Santos Guarujá, nesse momento, com 5 embarcações. Guarujá Bertioga com 1 e São Sebastião e Ilhabela com 3 embarcações no litoral norte. O rodízio é para veículos com placas finais 1 e 2, que estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo. Douglas, como será a previsão do tempo, hein? Nós já estamos no outono, mas o sol parece que está retornando. Vamos saber agora! Bom, o dia de hoje vai ser um dia de sol, uma segunda-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer, mas já se dispersou por causa do sol. As nuvens aumentam durante a tarde e os termômetros indicam a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. O nosso convidado de hoje é o Bechara Abdala Pestana Neves, ele é do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, que é o CONDEPASA. O que envolve o assunto que o Bechara vai comentar são os prédios tombados. Quem faz essa análise do tombamento dos prédios? Só os prédios? E por que algumas casas também são tombadas? Elas não podem, de repente, passar por algum outro incentivo para que não ocorram como várias casas no centro da cidade? E os canais, eles também são tombados? Eles não poderiam ser, pelo menos, parcialmente cobertos? Enfim, são alguns assuntos que nós vamos conversar com o Bechara. E é lógico que o meu telespectador vai participar fazendo perguntas no 3041-6777. Vamos conhecer um pouco mais de esporte nesta segunda-feira? Vamos lá? Uma das maiores competições universitárias do país, os Jogos da Unisanta, na 33ª edição, começa amanhã, é verdade, né? E nesta segunda-feira vai ocorrer o início, mas os Jogos já se iniciam amanhã. Hoje vai ser aquela festa de comemoração que prosseguirá até o dia 20 de maio. Este ano contará com 14 instituições de ensino na região e 30 faculdades inscritas nas modalidades esportivas. E, é claro, aberta à população. Esta é a maior participação dos últimos anos. A Santa Cecília TV e o Santa Portal vão trazer tudo o que vai ocorrer nos Jogos da Unisanta. E você, com certeza, vai continuar sempre aqui nos acompanhando. Bom, ainda falando de esportes, a Portuguesa Santista venceu o Mantiqueira por 2-0 neste domingo, 1º de maio, no estádio Eurico Mursa, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista da Série B. Os gols foram marcados pelo volante Pedro aos 10 minutos do primeiro tempo e Ricardinho, que marcou um belo gol aos 40 minutos da segunda etapa e definiu assim o jogo após receber assistência de Pedro. Com a segunda vitória consecutiva, a Briosa subiu para a vice-liderança do grupo 4, com 7 pontos ganhos em 3 jogos e a 2 pontos de Guarulhos, líder do grupo com 9 pontos.
o Jabaquara perdeu mais uma vez. O Atlético Mogi vence por 1-0 o time de Santos com um gol de pênalti no estádio municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Lembrando que a Briosa volta a atuar agora no próximo jogo, no dia 7 de maio, fora de casa contra o Mauauense, no estádio Benedetti. O Jabuca joga contra o Guarulhos em casa no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Nosso convidado de hoje já está aqui, Bechara, meu grande amigo. Tudo bem, Bechara? Tudo bem. Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. O Bechara, ele que é do Condepaz, o Bechara Abdala Pestana Neves, presidente do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, que é o Condepasa. Agora, Bechara, explica para o nosso telespectador, existe Condepasa, Condefate, ou seja, esses órgãos, eles foram criados a partir de quando? Douglas, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, prazer é meu que nos receber. assistem. O Condepasa, ele é um órgão municipal, como você bem colocou. Ocorre que a Constituição Federal determina que a proteção do patrimônio cultural seja realizada a nível federal, estadual e municipal. O federal é o IFAM, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Condefat é o órgão estadual, que é a defesa dos bens de interesse ao Estado de São Paulo. E o Condepasa para o município de Santos. Sim. O Condepasa, Douglas, nós já temos um trabalho acumulado de mais de 25 anos. Nós comemoramos em 2014 25 anos de atividade. E o Conselho hoje de Santos é uma referência no estado de São Paulo e no Brasil. Eu tive a oportunidade de presidir esse colegiado em algumas oportunidades e ser convidado pelo órgão estadual e pelo órgão federal para levar um pouco da experiência de Santos. Porque a gente protege o bem cultural, mas a gente trabalha de uma forma um pouco diferente dos outros órgãos. A gente trabalha com programas de estímulos. Agora, você falou muito bem, né? Proteger e programa de estímulos. Mas a gente observa, ouvindo algumas pessoas e alguns proprietários, que não gostam muito quando o seu imóvel é tombado. Por quê? Porque, segundo o meu conhecimento, fica mais oneroso você restaurar do que você construir, né? E tem alguns imóveis no centro de Santos, principalmente ali na Senador Feijó, próximo na General Câmara, que a gente fica preocupado, aquilo ali parece que vai cair. Além dessa proteção ao tombamento, que é de responsabilidade do Condepasa aqui em Santos, qual outro órgão que poderia fiscalizar para que um desastre não ocorra, por exemplo? Veja, o Condepasa, ele trabalha no que diz respeito à proteção do bem cultural, das características arquitetônicas do edifício, mas questões estruturais com relação a risco que ele possa oferecer, né? É uma obrigação da Prefeitura de Santos, pela fiscalização de obras, que tem não só para o patrimônio cultural, mas para qualquer imóvel no município de Santos, a Prefeitura tem a obrigação de fiscalizar. Agora, eu gostaria de explicar um pouco isso, por favor, Douglas. A questão do patrimônio cultural, a questão do centro, principalmente, as pessoas acham que os prédios estão tombados. Isso. A quase totalidade dos prédios na região central, eles têm um instrumento diferente do tombamento, que ela é mais flexível, é um nível de proteção. Ele geralmente é um nível de proteção que a gente classifica como número 2, onde a gente permite que dentro o imóvel seja totalmente modernizado. Porque não basta preservar o imóvel, a gente tem que dar uso para ele. E ele tem que ter uso para ter vida e, consequentemente, ficar preservado. Então, para isso, nós temos um instrumento de proteção que é mais flexível que o tombamento e a gente usa isso muito em Santos. Sim. É isso que a gente está levando para outras cidades do estado, mostrando que é possível. Porque, veja, esses instrumentos de proteção permitem que uma pessoa que vai instalar um banco, um restaurante, um comércio, ela possa modificar totalmente o espaço internamente. Interno. Internamente ela pode mudar tudo, até porque tem que ter ar-condicionado, tem que ter informática, tem que ter climatização. Agora, por fora, ele mantém as características dele. Então, é uma forma de você proteger e aí é que vem uma novidade para Santos. Santos tem o maior programa de estímulos a benefícios fiscais para essa proteção. Veja, qualquer proprietário de um imóvel em Santos, pode estar na ponta da praia, no Boqueirão, no Marapé, em qualquer lugar de Santos, qualquer proprietário é obrigado a zelar pelo seu imóvel, a deixar ele em boas condições. Se o seu imóvel, em qualquer bairro da cidade, estiver ruim, estiver em ruínas, a prefeitura vai lhe intimar e exigir que você arrume o imóvel. No centro histórico, como ele tem a obrigação de manter as características externas, o que a gente faz? A gente oferece a esse proprietário, como uma compensação para ele,
até 7 incentivos fiscais. Não é pouco, viu? Não é pouco. 7 Não, é isenção de IPTU, isenção de ISS da obra, isenção de ISS da atividade econômica, ITBI, que é aquele imposto que a gente paga na venda, transação, e compra, que é a né, transação de imobiliária. Isso. Tem patrocínio, tem, enfim, são 7 incentivos que fazem com que o proprietário tenha essa vantagem, já que ele tem a restrição de ter que manter o prédio externamente. Agora, Bechara, esses incentivos são de conhecimento desses proprietários que tiveram seus imóveis tombados? Porque uma outra discussão, principalmente ali na Rua 15, que alguns comerciantes tiveram que fechar as suas portas por causa da obrigatoriedade do AVCB e pela condição do imóvel, o Corpo de Bombeiros acabou não fornecendo o AVCB. Procede essa informação? Então, veja, Douglas, é preciso esclarecer. Na realidade, todos os processos que entraram no Condepasa com o objetivo de buscar o AVCB, ou seja, adaptações no imóvel para ter segurança, para poder o Corpo de Bombeiro dar esse AVCB, todos eles foram aprovados pelo Condepasa. Nós sempre privilegiamos a vida. É lógico, a função do patrimônio cultural desse conselho é defender o patrimônio. Mas entre defender o patrimônio e defender a vida da pessoa que está lá, em primeiro lugar está a vida. Então, sempre, os projetos que entram no Condepasa, eles serão sempre aprovados como vêm sendo aprovados. O que acontece é que, às vezes, há alguma inconformidade com relação à norma da prefeitura como um todo. Porque a prefeitura tem uma série de regras lá para qualquer edifício. Então, às vezes, acontece alguma coisa. Nós não temos no Condepasa nenhum projeto indeferido porque precisou fazer adaptação de corpo de bombeiro e nós não permitimos. Sim. Você conhece a prefeitura, você está lá, né? Sim. E veja, na Prefeitura de Santos, nós temos um corrimão que foi colocado na escadaria, questão de segurança. Exatamente. É um corrimão totalmente moderno, mas que foi colocado e autorizado por nós. Por quê? Porque subir uma escada como aquela sem corrimão é um risco à vida das pessoas. Então, o Condepasa, ele orienta a melhor forma de fazer e ali nós dissemos o seguinte: coloque um corrimão e deixe claro que aquela peça é uma peça nova, moderna, para mostrar que foi um equipamento que você colocou agora, ele é atual, mas que ele leva segurança às pessoas que utilizam aquele prédio. Um outro aspecto, esse já gerou discussão, não se discute mais, mas eu acho importante, inclusive a ideia até me agrada. Nós sabemos que os canais de Santos eles são tombados, mas não tem nenhuma utilidade. Eu acho que ele teve uma grande utilidade no começo do século passado, até pelo seu idealizador, Saturnino de Brito. Será que não era possível, parcialmente, não na totalidade do percurso, cobrir os canais? Uma sugestão que já foi discutida uma vez, inclusive na Câmara, de cobrir parcialmente para que as feiras livres pudessem ser instaladas ali e na calçada o público seria atendido. Lógico, se cobrir parcial, depois você tira e dar uma outra utilidade aos canais. Veja, Douglas, você levanta uma questão importante. Primeiro é preciso esclarecer às pessoas que nos assistem que os canais são tombados pelo órgão estadual. Foi o Condefat que resolveu tombar e uma vez tombado a nível estadual, hierarquicamente nós no município temos que tombar também, somos obrigados a isso. Os canais foram tombados pelo sistema do Saturnino e por serem uma referência urbana para a cidade. Vejam, as pessoas elas não colocam que moram em determinadas vias. Muitas vezes elas dizem o seguinte: eu moro no canal 1, no canal 2, no canal 3, enfim. O canal é um referencial urbano. Então, uma vez que ele está protegido, então vamos tentar trabalhar em cima disso. Como você bem coloca, Douglas, o fechamento parcial dos canais pelo Condepasa é totalmente aceitável. Já chegou a acontecer isso em frente municipal? Exatamente, onde nós tínhamos uma plataforma de atividades culturais. Veja, você não destruiu o canal, as pessoas veem que ali tem o canal, reconhecem o sistema. Agora, a gente dá uso para aquele espaço que fica ocioso. Então, fechamentos parciais por parte do Condepasa, nós vemos com bons olhos. Sim. Inclusive, quase que semestralmente, nós temos um elenco de vias que cortam os canais que você precisa fazer passarela, você precisa permitir que o trânsito passe de um lado ao outro do canal. Então, esses fechamentos parciais já ocorrem para o sistema viário. Os pontilhões, eles acabam interrompendo favoravelmente o trânsito nos canais, né? Exatamente. Por isso que nós termos a possibilidade de ali colocarmos um projeto onde apenas parcialmente ele é coberto, se der um uso para aquilo lá, sem dúvida alguma, é uma coisa que merece ser estudada.
É bom lembrar as pessoas que qualquer projeto em bem tombado pode ser feito. Pode ser feito. Desde que o projeto seja submetido a nós e a gente vá discutindo e ajustando de uma maneira que a gente consiga atender aquela demanda, mas preserve também o bem cultural. Eu observei, inclusive, o funcionário, ele é um arquiteto da prefeitura, o Glaucus, você deve conhecer. Eu observei que em alguns canais, principalmente o 4, como eu moro aqui no Boqueirão, eles fizeram uma reforma na avenida, na ciclovia e aumentaram um pouco mais o espaço para o pedestre nos canais. E até comentei com ele, falei assim, olha, vocês mudaram a característica. O Condepasa foi aprovado? Não, nós temos autorização, foi pedido e tudo mais. Como houve uma ciclovia, houve uma guia rebaixada para pessoas com deficiência, eles avançaram um pouco mais. Eu vou chutar aqui coisa que de 5 metros, quando muito, né? Para que as pessoas pudessem também, o pedestre pudesse atravessar com segurança. Então, tudo isso é observado, porque, de fato, a gente não pode negar a importância dos canais, mas poderia ser dado alguma outra utilidade. Nós temos ali na Rangel Pestana, por exemplo, um canal que está totalmente coberto, né? Exatamente. Então, é apenas para citar. Bom dia a você, ao telespectador do programa Hora Geral. A gente aguarda você nessa campanha do Novembro Azul para a prevenção da sua saúde. Bechara, vamos às perguntas do 3041-6777, os nossos telespectadores ligando, porque o tema é muito importante. O Vitor Bardini do Gonzaga, o Estado irá assumir a obra do imóvel caso o mesmo esteja em estado de deterioração e o dono entrar com uma ação? Veja, como eu bem coloquei... O Vitor. Vitor, né? Isso. Vitor, veja, a responsabilidade por cuidar de um imóvel, seja ele tombado ou não, ou protegido pelo patrimônio cultural, é sempre do proprietário. O tombamento, ele não tira o direito de propriedade. Como ele restringe, que é diferente você tirar o direito ou restringir. Como você apenas restringe, naquele momento você recebe os incentivos fiscais que eu fiz menção aqui no bloco passado. Mas a obrigação de manter esse imóvel, por isso que ele pode receber até 7 incentivos fiscais, é do proprietário. Ele tem a obrigação de cuidar do imóvel e para isso, para dar uma ajuda a ele nesse cuidar, já que é um cuidar mais elaborado, mais restritivo, ele pode receber esses incentivos fiscais que os imóveis normais não têm direito, apenas eles têm. Mais uma pergunta pelo 3041-6777, tem a pergunta do Rodolfo de Souza, do Marapé. Quais hipóteses para o fechamento de imóveis no centro? Olha, sem dúvida alguma, o momento que a gente atravessa na economia brasileira é complicadíssimo. Mas eu acredito que há algo mais também. Por quê? O programa Alegra Centro, que foi aprovado em 2003 e implantou um processo com incentivos fiscais para recuperar o centro, eu, na época, ainda quando acumulava a pasta de secretário de planejamento, fazia um balanço anual desse programa. Em 10 anos de programa, até 2012, final de 2012, porque ele completaria 10 anos em fevereiro de 2013, então até já dezembro de 2012, nós tivemos números expressivos. 56% a mais de novos empreendimentos retornaram ao centro. Nós baixamos consideravelmente o número de imóveis deteriorados que estavam fechados. Os números eram otimistas, mostravam 590 obras de restauro foram realizadas durante aquela década. Ou seja, em 10 anos o programa foi mostrando ano a ano que estava avançando. Lógico. Só que agora, de 2012, dezembro de 2012 até agora, nós tivemos uma queda violenta. Aumentou o número de imóveis deteriorados, o número de imóveis pichados em mau estado de conservação. Agora, o final do ano passado, início desse ano, que a gente começa a ver uma recuperação tímida de alguns empreendimentos ainda no centro. Mas, infelizmente, passados os 10 anos do programa Alegra Centro, a gente percebe nesses últimos anos que houve uma queda. Eu acredito que a gente precisa ter mais incentivos, a gente precisa ter ações mais proativas no centro para poder valorizar, já que o proprietário está tão descapitalizado por conta desse momento aí horrível que a gente vem atravessando no país, né? Principalmente economicamente também, né? Problemas não só na política, mas na economia, isso tudo junta e traz esse cenário ruim. Você está corretíssimo, meu amigo Bechara, e é simples o telespectador entender. Eu vou dar 3 exemplos rapidamente. O primeiro deles, as pessoas antes
do Praia Mar, do Shopping Praia Mar ali no BNH. Depois que o Praia Mar se instalou, acabou valorizando todo o entorno do bairro da Aparecida, principalmente os imóveis do BNH. Vou dar uma segunda opção. Nós estamos vendo aqui o entorno do Boqueirão também crescendo. Tem uma concessionária que está sendo praticamente, está terminando aqui na Conselheiro Neves, em frente ao de Santa. Tem uma drogaria que acabou de se instalar. Você tem o Guilherme Álvares, você tem o Supercentro do Boqueirão. E vamos agora ao centro, porque era uma grande expectativa das 3 torres da Petrobras por causa da crise econômica e o resto a população sabe, principalmente com relação à Operação Lava Jato. Ficou uma única torre. Você tem os armazéns do 1 ao 6, que em 2006 foi cedido ao município e está deteriorando. Você tem o Museu Pelé, que não consegue dar um retorno de visitação, porque o entorno ali do Valongo não é atrativo. E ali você tem o centro. Então, se houver uma grande movimentação, acredito que você otimiza o local e atrai a população e o turista. Né? Exatamente. Isso cabe à iniciativa privada e sendo provocada pela administração pública. Sem dúvida alguma. Por isso que eu digo que é lógico que a questão econômica pesa, mas não é só isso. É preciso, eu sempre coloco o seguinte, um programa como o Alegre, que teve 10 anos, ele precisa ser reavaliado. É importante se verificar. Aquilo que deu certo, mantém. Lógico. Aquilo que não está dando certo, vamos mudar, vamos alterar, vamos entrar lá. Mas o poder público tem a obrigação de estar entrando nesse processo para, junto com a iniciativa privada, transformar um momento que é difícil, transformar um momento complicado como agora em oportunidades, que esse é o grande desafio que a gente tem. E eu me lembro quando da entrega, inclusive era o prefeito Papa, a entrega dos armazéns, a concessão do armazém do 1 ao 8, né? Poxa, o que eu pensava na época? Que bom, ali vai ser feito, eu não conheço, mas as pessoas falam, igual o Porto Madeira lá na Argentina, fazer ali marinas, né? Olha só como seria bom aquele entorno, né? Então, Douglas, esse pré-projeto foi construído na secretaria que eu coordenava, como secretário de Planejamento, e naquela ocasião fizemos uma grande parceria com o governo federal, exatamente para que esses armazéns de 1 a 8 pudessem ser revitalizados. Era o caminho do Alegra Centro indo à linha d'água, juntando com o porto. Para isso, nós tínhamos que ter um mergulhão, para pegar toda aquela carga que separa o porto do centro, passar para o túnel e a gente juntar uma área na outra. Infelizmente, o que a gente nota, o governo federal andou para trás, porque o governo federal mudou, inclusive, a legislação portuária e voltou 30 anos para trás, quer dizer, horrível, né, o que ficou, desiste do processo, porque acaba levantando que não há recursos para fazer, e a Prefeitura de Santos, refém da questão, não avançou. Então, é preciso realmente a gente voltar a batalhar por esses projetos que são estratégicos. Eu volto a dizer, mesmo a Petrobras com uma torre apenas, você tem razão, eram 3 programadas, infelizmente ficamos com uma. Se você for lá ao meio-dia, você vai ver um número elevado de pessoas que entram no centro e vão usar o comércio do centro, vão almoçar no centro, vão usar o comércio, vão usar os bancos. A mesma coisa tem na outra ponta, no Paquetá, um grande empreendimento que foi feito também, que é o Tribuna Square, também com um número elevado de pessoas que também vêm consumir no centro. Então, esses projetos que acabam sendo âncoras atraem pessoas. Nesse sentido, nós batalhamos muito para levar o Poupa-Tempo para o centro. O Poupa-Tempo, Douglas, tem 5.500 pessoas dia que utilizam aquele equipamento. São pessoas que vão tirar documentos e que, enquanto o documento está sendo preparado, está usando o banco, está usando a farmácia, está usando o comércio, está comendo alguma coisa, enfim, está usando toda a infraestrutura do centro. É isso que a gente precisa, estímulos para cada vez mais levar pessoas para a região central histórica. Excelente, e você me toca num assunto, Bechara, que a gente não tem tempo, estamos quase chegando no final do programa. Eu sou contra aquele que elogia ou aquele que fala que Santos só precisa de zeladoria. Sou totalmente contra. Quem fala isso pensa pequeno. Santos é maior, ela é pujante, ela precisa desses projetos e em pouco tempo você elencou 3 pontos importantes. Você nem falou da orla, você falou do centro, você falou ali próximo do porto, né? Ou seja, que aquele crescimento acontecendo, nossa, é bom para a região. E vou mais longe. Se você tem um mergulhão, tem um armazém do 1 ao 8 funcionando e você tem a ligação seca Santos-Guarujá, poxa vida, aí você tem o aeroporto no Guarujá funcionando. Olha o potencial que nós temos, né? Temos que fazer, temos que trabalhar para conseguir tirar esses projetos do papel.
Muitos falam, Douglas, mas não há planos, não há planejamento. Desculpe, sim, falta gestão. Tirar esses planos, esses projetos que estão há tantos anos concluídos nas gavetas e nas estantes aí dos órgãos públicos e transformar isso em obra, em realidade. Falta gestão para tirar projeto do papel. E eu coloco rapidamente, grudado à gestão, uma palavra que me incomoda muito, vontade política. Porque a gente observa que em várias campanhas tudo é anunciado, falado, termina, parece que adormece. Bom, estamos quase chegando no final do Hora Geral, mas ainda tem mais uma pergunta para o Bechara, que é do Condepasa, mais uma pergunta pelo 30416777, é a Lenice Xavier. Como reivindicar os benefícios fiscais devido ao tombamento do imóvel? É fácil, como qualquer expediente, é preciso entrar com um processo na Prefeitura de Santos, protocolado lá no Poupa Tempo, ele virá para nós, basta descrever qual é o seu imóvel, ele precisa estar em bom estado de conservação, se não tiver nós vamos orientar a forma de deixar ele bem conservado e tendo aquele bom estado de conservação, ele poderá obter até 7 incentivos fiscais se estiver na área do centro histórico. Se tiver fora da área do centro histórico, ele pode obter 3 incentivos fiscais. Bechara, o Condepasa fica onde? Condepasa fica no Teatro Municipal, no prédio anexo do Centro de Cultura, na Pinheiro Machado. Estamos lá no 3º andar, mas em breve deveremos mudar para o andar térreo, numa área mais generosa, onde podemos ter, se Deus quiser, uma infraestrutura um pouco melhor. Bom, conversamos com Bechara Abdala Pestana Neves, presidente do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, que é o Condepasa. Bechara, obrigado pela sua participação, eu já conheço há um bom tempo, sei da sua competência, do seu carinho pela cidade de Santos e estou com você para que a gente possa provocar aí essa melhora nesses projetos da nossa cidade de Santos. Eu me lembro muito rapidamente que algumas cidades do interior, às vezes você vai porque lá tem uma praça bonita, às vezes você vai para lá com todo respeito, porque lá tem uma água saudável. Aqui nós temos o porto, aqui nós temos a orla, aqui nós temos o centro histórico, aqui nós temos a história dos irmãos Andradas, nós temos cultura, temos arte e às vezes a gente não sabe cooptar isso positivamente para a nossa região. Perfeito, muito bem colocado, Douglas. Obrigado, viu, Bechara? Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Hoje quem está completando mais um ano de vida é o apresentador Faustão. É isso mesmo, Faustão hoje completando mais um ano de vida. Sabe quem está aniversariando também? A Paula Carvalho, a Adriel Salceda, grande Adriel Salceda. Também o Ferreira Júnior, né? Também completando hoje mais um ano de vida, são os nossos aniversariantes e o Adriel é o filho do meu grande amigo, o Rogério Salceda, que é o secretário de assistente social lá de Itanhaém. Também a Fernanda Ferreira, o Júnior Tavares, o Alexandre, grande Alexandre Ranieri. Cadê a foto do Alexandre Ranieri? Esse é meu camarada, Alexandre Ranieri, que é professor de Jiu-Jitsu da Academia Grace Barra. Inclusive o Ranieri, que é o responsável por administrar aulas de Jiu-Jitsu para a Guarda Municipal aqui na cidade de Santos. Ranieri, hoje o almoço vai ser por sua conta. Se você completa mais um ano de vida também, parabéns, felicidade, saúde. Às 4 da tarde tem reapresentação ou no site eustoucomvocê.com.br. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e continue com a Santa Cecília TV. Muita programação especial para você. Vem aí o Bom Dia Baixada. Tchau.